Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Inglês de Concurseiro, o canal que foi criado para ajudar você, professor ou professora de língua inglesa, a gabaritar questões de conhecimentos específicos de qualquer banca de concurso público. É isso mesmo, de qualquer banca de concurso público. Recentemente, eu publiquei aqui um vídeo falando sobre vários editais que estão com as inscrições abertas e que oferecem vagas para professor de língua inglesa em todo o país. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição e sugiro que você dê uma olhada, pois quem sabe ali não tem a oportunidade que você está tanto esperando. Depois desse vídeo, eu recebi várias mensagens de pessoas inscritas no canal ou que assistiram o vídeo me pedindo para fazer um vídeo mais detalhado falando sobre o concurso do município do Novo Gama, que fica aqui em Goiás, bem pertinho de Brasília. O município do Novo Gama está oferecendo aí 8 vagas, em início, com um salário muito bom comparado, inclusive, com os do GDF aqui, uma diferença muito pequena. Por isso, eu resolvi fazer o vídeo de hoje de uma forma mais detalhada e está dividido o vídeo em 3 partes. Primeiro, vou falar um pouco mais sobre informações mais profundas dentro do edital para te ajudar a tomar a decisão de fazer ou não a sua inscrição. Vou comentar sobre as informações que eu tenho sobre a banca ITAME e depois eu vou analisar e comentar questões de língua inglesa que foram aplicadas em um concurso que foi organizado pela banca ITAME também. A Prefeitura do Novo Gama lançou um edital com mais de 356 vagas. Dessas oportunidades, há vagas para professores da educação básica, entre elas professor de língua inglesa. São 8 vagas inicialmente para professor de língua inglesa, são 8 vagas de preenchimento imediato. Mas se você entrar no edital e for ler o edital mais detalhadamente, você vai perceber que, além dessas 8 vagas, serão selecionados 150 candidatos. O que isso significa? Que quem passar entre os 150 durante o prazo de validade do concurso, que é de 2 anos e que pode ser prorrogado por igual período, também tem chances de ser convocado. Tá aí uma boa oportunidade, não é? O vencimento básico da prefeitura, que é oferecido para o cargo de professor, é de R$ 4.087,37. Lembrando que aí não está incluindo nem gratificações e nem auxílios, ou seja, isso pode melhorar muito. Se já está bom, pode melhorar mais ainda. As provas, que provas o candidato vai ter que fazer? Vai ter que fazer provas objetivas e provas de título. A ITAME, de uma maneira mais fácil, eu acho mais simples, vamos dizer assim, na sua prova de títulos, ela só vai cobrar mesmo os títulos de doutorado, mestrado ou de pós-graduação lato sensu, ok? E as inscrições estão abertas até o dia 24 de setembro. E as provas estão previstas para serem realizadas no dia 19 de novembro. Ou seja, tem uma boa oportunidade, você tem um tempinho para se preparar bem para esse concurso. E sobre a banca ITAME? Bom, pessoal, é sempre bom a gente conhecer a banca, De qual a localização, para quais instituições ela já trabalhou, qual o tipo de prova que ela costuma colocar, Como que são construídos seus editais, se essa banca já teve algum edital que foi impugnado, alguma coisa desse gênero. E dentro das informações que eu tenho sobre a ITAME, eu tenho informações de que a ITAME é uma banca muito comum dentro do estado de Goiás. Ela aplica muito ali para o estado de Goiás, mas eu não consegui encontrar informações substanciais de provas fora ali do estado. Se alguém conseguir alguma provinha de professor que ela tenha aplicado fora do estado de Goiás, pode mandar para o meu WhatsApp e eu acrescento aqui e faço algum vídeo ou algum comentário para enriquecer mais ainda as informações sobre essa banca. Agora vamos lá para a tela do meu computador, que eu vou para a parte que mais te interessa, que é a análise das provas e das questões da ITAME na prática. Vamos lá? Aí na minha tela vocês estão vendo uma prova que foi aplicada para a Prefeitura de Senador Canedo, aqui perto de Goiânia, em 2019. Eu deixei o link aonde você vai encontrar não somente essa prova em PDF, mas também o seu gabarito e o edital.
Então, vai estar ali na descrição do vídeo para vocês acessarem se quiserem mais informações ou baixar a prova para fazer todas as questões e não somente as de conhecimentos específicos. Fica aí a dica para vocês, tá bom? Tá lá na descrição do vídeo. E como de costume, eu começo a análise das provas não indo diretamente para as questões, porque o objetivo aqui não é te ensinar a língua inglesa. O objetivo aqui é te ensinar a gabaritar questões de língua inglesa. E para gabaritar essas questões, uma série de aspectos são relevantes e devem ser considerados. Mesmo quando você ainda estiver treinando, praticando, exercitando, fazendo provas anteriores. E aqui, essas instruções é muito importante para que você saiba o que você vai poder encontrar pela frente. Bom, como nós já vimos lá no edital, essa prova aqui tem 40 questões objetivas de múltipla escolha com 4 alternativas. Diferente do que as demais bancas fazem, que são com 5 alternativas. Quando tem menos alternativas, eu acho isso um ponto favorável para o candidato, porque ele vai ter menos alternativas para ele ter que ficar procurando a resposta e, consequentemente, ele vai gastar menos tempo, ele vai despender menos tempo em cada questão. Sabendo que a gente já entende, né? A gente já conversou que dois itens geralmente são redações completamente esdrúxulas que não tem nada a ver com o tópico que está perguntando quando se refere à questão de interpretação. Então, aqui são 40 questões com múltipla escolha, onde só uma está correta. Nessa prova daqui, o candidato tinha também uma prova de redação. Isso não está descrito lá no edital para a prefeitura do Novo Gama. Para a prefeitura do Novo Gama, você vai ter somente 40 questões com 4 alternativas. E lá no edital diz que as questões de conhecimentos específicos têm peso 2, ok? E aí, quanto tempo para fazer a prova? 3 horas e 30 minutos. Lá no edital da Prefeitura do Novo Gama, se eu não me engano, salvo engano, são somente 3 horas para você responder as 40 questões. Mas não é responder só as 40 questões, é responder as 40 questões e transcrever as respostas para o cartão de respostas sem rasuras, né? Deve ser preenchida toda a bolinha com caneta. E vou voltar aqui, ó, esferográfica preta de material transparente. Ah, então eu vou levar essa caneta para a hora da prova, Karine? Não, você já vai comprar essa caneta e quando você estiver fazendo provas anteriores, resolvendo questões anteriores, você já vai utilizar esta caneta. Porque quanto mais você criar o hábito de fazer conforme as instruções, menos chance você tem de errar quando chegar lá no dia da concretização, da realização da prova propriamente dita, tá? Lembrando que nessas 3 horas você vai responder as 40 questões e passar todas as respostas para o cartão de respostas e se você errar, já ficar sabendo que não haverá substituição. Se você pegou e marcou uma alternativa e por engano, na mesma questão, na mesma linha, marcou de novo mais um ponto, é caixão e vela preta para você, porque você não vai receber outra folha para poder corrigir o erro que você fez ali na sua marcação, tá certo? Então, essas são as informações importantes que você deve considerar quando você já não deve considerar, não é na hora que você começar a fazer a prova, é quando você já estiver fazendo provas anteriores e questões anteriores, se você vai fazer concurso dessa banca. Aí vamos passar um pouquinho, eu não separei a parte de específica, só para mostrar para vocês como que essa prova está diagramada e como ela está formatada. Então, aqui na parte de português, já tem um texto, né, gente? Olha o tamanho do texto. Literalmente um texto desmonta candidato. Isso aqui na parte de português, ó. Tá? Literalmente. Então, por isso que eu sempre sugiro. O que você vai fazer? Você vai ler esse texto inteiro em 3 horas para você responder quantas questões?
Não, você vai primeiro ver o tamanho do texto, vai ver o título do texto, mas você vai lá para as questões para você ver o que você consegue responder sem precisar adentrar no texto. Uma característica importante da ITAME e muito legal. ITAME trabalha com diferentes gêneros textuais. Olha aí um poemazinho, tá vendo? Para as questões. E aqui, pessoal, eu já deixei até marcado de vermelho para chamar a sua atenção para o seguinte: diferentemente do que acontece com as demais bancas, a ITAME não põe aqui um traço, uma tabela, um quadrinho, fazendo a divisão e mostrando que o conteúdo que vai vir a seguir é outro. Ela já sai da 10 e na 11 você já se depara com uma questão de matemática. Ela sai da 10 que tem uma questão de português e ela já vai para 11 que tem uma questão de matemática. Então você tem que estar com o seu cérebro prontinho para ele transitar de uma matéria para outra sem nenhum aviso prévio. Ah, Karine, isso aí faz muita diferença? Depende. Eu, como tenho TOC, né, transtorno compulsivo obsessivo, gosto de tudo arrumadinho, quando eu vejo uma prova bem organizada, eu acho que isso é muito favorável, tá? Aqui ele fez a mesma coisa, ó. A parte de conhecimentos específicos começa aqui. Então, você termina de matemática aqui, daí você já tem que virar a chavinha do seu cérebro, porque você já começou outro conteúdo aqui. E não é só a questão da separação. É uma questão também, sabe do quê? Do espaçamento entre as alternativas. Olha aqui na questão 17, ó. Tudo isso aqui é o comando da 17. E o comando da 17 já está grudado na primeira alternativa, que está grudada aqui, ó, não tem nenhum espaço, e também está grudada nessa outra, e também está grudada nessa outra alternativa. Então, em termos de candidato que tem o estilo de aprendizagem, o estilo de trabalho visual, como eu, por exemplo, que tenho visão baixa em um dos olhos, faz muita diferença, porque você tem que forçar a sua vista, você para um tempo maior para você ficar observando e lendo ali, para você não se enganar e não se confundir nas respostas, tá? Na parte de conhecimentos específicos, olha aqui, a gente teve ali um texto que foi retirado da onde eu não sei. Aqui tem um poema, aqui tem uma reportagem de um jornal. Olha o tamanho do texto. Não sei se ela vai continuar trabalhando com esse texto desse tamanho, né? As bancas não têm tido essa tendência, mas vamos ver como é que ela vai continuar. Depois tem aqui uma pequena piada em inglês, né? The Quips. E depois tem um cartoon e aí encerra. Aí a 28 ainda é parte de conhecimentos específicos, só que por que eu coloquei um traço para separar? Porque os conhecimentos que vêm daqui para baixo são conhecimentos pedagógicos, não são mais conhecimentos relacionados à língua inglesa por si própria, tá? Nessa prova aqui, da parte de conhecimentos específicos, que era uma prova de 40 questões, 11 questões eram relacionadas à língua inglesa. Então, vamos voltar lá para o início do material para comentar o gabarito das questões. Nós começamos aqui, né? Então, vou até apagar aqui para deixar bem limpinho para a gente poder trabalhar dentro deste texto. Então, começando aqui na parte do conhecimentos específicos, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Já tem o primeiro texto que já tem um título, Teaching in Brazil. Então, aqui você já tem a temática do texto. O que é que ele vai falar no texto? Como que é ensinar inglês no Brasil. Só que você vai precisar fazer essa leitura para entender qual é o aspecto aonde ele vai focar o ensino do inglês no Brasil. E aí você já vai observar que ele vai focar na parte do professor. Então, de uma maneira mais resumida, o que é que ele apresenta? Ele apresenta aqui num texto falando que o Brasil, né, é uma economia emergente na América do Sul e que está criando uma demanda sem precedentes para professores de língua inglesa
com certificado. Certificado não é bachelor degree, ok? Então, ele está mostrando uma demanda para professores somente com certificados para ensino de língua inglesa. E daí ele vai falar que os professores tipicamente facilmente encontram trabalho entre os meses de março e agosto, porque é o ano escolar brasileiro, né? Que acontece diferente do americano. E aí ele vai dizer que enquanto há um limitado número de escolas, né, que chamam para uma entrevista ou por telefone ou por e-mail, a melhor forma é uma entrevista in person interview. Aí ele vai falar que os professores de inglês no Brasil são responsáveis pelas suas despesas e pelo seu alojamento. Ele está falando para os professores que quiserem vir de fora do país para trabalhar somente com certificado, né, gente? Porque a gente sabe que professor concurseiro tem que ter o bachelor degree. Eles moram em apartamentos que foram recentemente desocupados pelos professores anteriores, e muitas vezes dividem a acomodação com os seus colegas. Os professores de inglês têm um estilo de vida confortável e trabalham em turmas geralmente de 20 a 20 horas por semana, né? Tendo olha só, gente, será que o professor tem mesmo muito tempo para viajar e para explorar o país, né? Por favor, observe que enquanto com um bachelor degree não é requerido to secure a job sim, não é requerido para um emprego no Brasil, mas ele não é requerido para os empregos em escolas particulares. Para trabalhar para o governo, a gente já sabe que né? Vocês estão fazendo concurso e sem a graduação não podem participar. Então, esse aqui eu acho que já é bem velhinho, esse artigo, viu, gente? E daí fala, perceba também que não é comum obter um visto de trabalho. Professores de língua inglesa que tipicamente trabalham under the table on a tourist visa. Trabalham under the table é o nosso famoso por debaixo dos panos, né? Tem um visto de turista e vem aqui e exerce a atividade laboral remunerada sem autorização de visto de trabalho. É comum, mas tecnicamente é ilegal, né? It's not a technical legal visa. Should you choose, se esse should aqui no começo da frase, ele não tem o sentido de conselho, né? Ele tem o sentido da partícula condicionante if. Nós vamos falar sobre isso já já. Se você escolher trabalhar por debaixo dos panos, under the table, é sua responsabilidade, né? Que tem que ser informado das potenciais consequências de trabalhar com visto de turismo. E o certificado, né, é geralmente requerido e os empregos, as maiores oportunidades estão presentes nas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador e Brasília. Para mais informações, consulte o Brazil Resource Hub, que é um site de procurar oportunidades de vagas de trabalho. Eu acho que esse texto aí é um pouquinho antigo, né? Porque ele está mostrando os professores que trabalham somente com certificação. Esses professores que trabalham com certificação, geralmente eles trabalham nos cursinhos de idiomas, porque nas escolas regulares tem que ter o Bachelor Degree. Ok, pessoal? E aí a primeira questão já é logo uma questão de interpretação. Qual é o objetivo principal, qual é o propósito principal do texto? Persuadir os leitores a não trabalhar no Brasil em condições ilegais? Não, né, gente? Explicar que é necessário ter uma graduação para trabalhar? Não, ele só fala do certificado. Também não.
Relatar o dia a dia de um professor de língua inglesa no Brasil? Também não. Então, aí só sobrou letra D. Vamos ler a letra D? Informar que o Brasil se tornou uma boa opção para as pessoas que querem trabalhar como professores de língua inglesa. Só faltou ele colocar aí, trabalhar como professores de língua inglesa em escolas de idioma, né? Porque nas escolas regulares precisa ter o Bachelor Degree. Questão 17. A questão 17, ele não separa, né, gente? Olha só, tem duas coisas muito interessantes que a gente tem que observar. Primeiro, onde começa o comando e aonde termina o comando da questão. O comando termina aqui. E as alternativas eu já vou separar por mim mesma aqui para me ajudar nessa leitura aqui, ó. Aonde termina cada uma das alternativas. E aí eu vou lá no comando ver o que é que ele coloca. The use of should in the sentence. Abriu parênteses, ele vai fazer o quê? Ele vai reescrever toda uma parte do texto. Olha o tamanho da frase que ele reescreve todinha para te perguntar só uma coisa. Fecha aspas, né? Fechou aspas, aqui termina o que ele tirou do texto. O uso do should na frase, e daí toda essa frase, should you choose to work under the table, it is your responsibility to be informed of the potential consequences of working on a tourist visa. Tudo isso para te perguntar o seguinte, o should nesta frase está explicado corretamente em qual alternativa? O uso do should nesta frase aqui está explicado corretamente em qual das alternativas? O should, o primeiro uso dele, o mais comum que a gente tem, é para indicar conselho. Só que o should também pode ser utilizado para substituir a partícula condicionante se, conforme vocês podem ver aqui na minha tela, nesse extrato que eu tirei ali, nesse excerto que eu tirei do Cambridge Dictionary para uma explicação gramatical. Então, aqui, ó, na alternativa A, quando ele começa, should is used to express a device. Não, nesta frase, o should não está sendo utilizado para expressar conselho. Então, essa aqui está errada. E aqui na letra C, should is a modal verb used to express. Está sendo usado para expressar conselho. Também não. Então, olha aqui, ó, já eliminei duas, tá? Should pode ser utilizado para como condicionante, significando if? Sim, pode. Vamos continuar a ler o resto? When used as a conditional, the writer or speaker wants to soften the very dangerous situation working illegally in a country. Quando ele é usado para substituir o if, como sinônimo do if, ele quer amenizar uma situação muito grave e ilegal no país? Também não. Should pode ser usado como um conditional. It has the same meaning, tem o mesmo sentido do if, mas não é muito, mas é muito formal, exatamente, não é muito utilizado na linguagem formal, e not being very common in oral interaction. Então, aqui a gente tem de novo letra D de dado, tá? Então, questão 16, letra D, e questão 17, letra D também. Nossa, que rabisqueira, né, gente? Na sequência do nosso comentário, do gabarito, nós temos aí, então, um poema, né? Um poema de Whitney Auden, um famoso poeta britânico, né? Falando sobre funeral blues. Só que para eu responder às questões relacionadas a esse poema, que são a 18, a 19, a 18, a 19 e a 20, eu não preciso pegar o tempo que eu tenho e entrar dentro do texto. Por quê? Porque nos comandos ele já está me dizendo aonde é que está a palavra que ele quer saber. Ó. The last stanza, the second and the third stanza, que é parágrafo, não, a estrofe. E o último aqui, ó, in the last stanza.
Pelas alternativas, eu já vou perceber que a 18 e a 20 são alternativas que ele vai me perguntar sobre questões de vocabulário. E aí, então, é só eu chegar ali e pegar essa palavra que está na última estrofe, eu posso até ler a estrofe, mas descobrir qual é o sentido da palavra dismantle, né? Qual é o sentido de dismantle e qual dessas aqui pode substituir sem prejudicar o sentido da frase, ok? Dismantle aqui, ó. The stars are not wanted. Não há necessidade das estrelas agora, né? Put out everyone. Tire todos. Pack the moon. Embrulhe a lua, vamos dizer assim. Dismantle the sun. Ou seja, retire o sol, né? Vá demolir. Não é, dismantle não seria desmontar, demolir. Pour away the ocean and sweep up the wood. Bom, ele quer o dismantle, então a gente vai ter que conhecer aqui, dentre esses phrasal verbs, qual deles tem o sentido de desmontar. Apagar aqui essa bagunça para vocês poderem visualizar melhor, ok? Então, pessoal, o que a gente vai ter ali, ó? Split out é dividir, não é desmontar. Então, essa aqui já não serve, tá? Tear down é demolir. Demolir, desmontar são sinônimos. Então, essa alternativa é uma probabilidade. Vamos só confirmar? Put apart, separar. Não é o que ele está colocando no dismantle. E break over é colocar em partes, né? Break over. Então, a resposta correta aqui é a letra B de bola. Tranquilo? Questão 19. The lines, e olha aí de novo, ele começando a colocar o excerto que está dentro do poema. Olha aqui as aspas. As aspas começam aqui e terminam aqui. Então, o que isso significa? Que tudo isso que está aqui foi retirado de dentro do poema. E o que está dizendo aí nessa estrofe? Put crab balls. Gente, aqui, esse crab aqui não é o crepe de comida, tá? Esse crab aqui, ó, ele tá, porque a palavra balls é laço, ele tem a função de um adjetivo. É o adjetivo amassado. É isso mesmo. Pode procurar lá no Cambridge Online Dictionary. Vai bem lá no final para você ver as opções. Então, coloque os laços amassados aí em volta do pescoço branco das pombas públicas. Deixe, né, os policiais usarem as luvas pretas de algodão. Então, é algo bem fúnebre, né? Ele está mostrando quais seriam aí as coisas que ele sugere que sejam feitas para se homenagear aquela pessoa que se foi. Grounder. Então, assim, nessas linhas aqui no segundo parágrafo, ele expressa o quê? O que essa estrofe expressa? Grounder aqui não é colocar no chão, é fundamentar, tá? Não consigo escrever com essa caneta, mas vamos lá. Fundamentar. Fundamentar a pessoa poética, a persona poética que ele dá para a pessoa amada que morreu. Para que ele expressa? Ações que se espera que as pessoas tomem quando quando o amor de um poeta, no funeral do amor de um poeta, não, né, gente? Ele está falando de uma pessoa específica e não de todos, de generalizados poetas. Formality, a formalidade e o respeito requerido em um dia de funeral, ok? Mourning, que tem o mesmo sentido, mesma pronúncia de morning aqui, que quer dizer funeral. Mourning day, funeral. Também não, gente, não está querendo dizer que isso aqui é uma regra de funeral. A resposta correta é o quê? Fundamentar a ideia poética que ele dá para uma pessoa amada que já se foi.
19, letra A. 20. E a 20, eu não preciso de novo voltar ao texto, mas a palavra que melhor resume, né, os sentimentos do poeta está em qual estrofe? Está em qual, na última estrofe, qual é? Então, na última estrofe, ele está aqui lamentando realmente a perda, né, da pessoa amada. Então, ele está com raiva? Não, não está mostrando raiva. Ele está triste? Sim, ele está muito triste com essa perda. Ele está submisso? Não. E também não está introspectado. Questão de número 20, resposta letra B de bola. Tranquilo? Umas questões, nós temos aí esse texto motivador, né? E a gente já pode perceber no título qual vai ser o assunto que vai ser tratado. É uma reportagem, ele tem o estilo, né? A formatação de um gênero textual reportagem e tem o título. A violência no Chile continua, apesar de o governo ter retroagido no aumento da tarifa, ok? Então, aí no primeiro parágrafo ele diz: protestos e violência no Chile se espalharam por mais um dia, enfurecidos até o domingo à noite, apesar do presidente ter cancelado o aumento da tarifa do metrô, o que causou violentas demonstrações violentas, né? Então, essa aí vai ser a temática do texto. Só que eu não vou ler esse texto todo, não, gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou direto lá para as questões. Olha o tamanho do texto. Para eu tentar responder essas questões sem precisar adentrar no texto. Vamos ver o que acontece no A21? A21, o comando diz assim: the first paragraph can be rewritten, observing grammar rules and with no loss in meaning the following way. Então, ou seja, qual dessas frases abaixo é a reescritura do primeiro parágrafo sem perder o sentido, sem perder o significado, a essência. Então, a gente já leu ali, né? Foi o primeiro parágrafo, coincidentemente, que eu li com vocês, né? Que os protestos e a violência continuam se espalharam por mais, over into a new day, por mais um outro dia, né? Enfurecidamente, até o domingo à noite, apesar de o presidente ter cancelado o aumento da tarifa do metrô, a qual promoveu teve como resultado demonstrações de violência, né? Então, o que ele quer aqui na questão 21? Na questão 21, ele quer uma paráfrase. Ele quer que eu saiba dizer qual dessas alternativas aqui está gramática e semanticamente correta em relação ao texto lá de cima, né? Então, vamos lá. Alternativa A. The violence and the protests in Chile has become. Se tem que ser gramaticalmente, então essa aqui já está fora. Ok? Sujeito composto, o verbo deve ser have e não has. Depois, nós vamos para a letra B. Na letra B, nós temos the violence and the protests in Chile have continued for a few more days. Não está dizendo se é por mais alguns dias. Então, essa aqui também, ó. Nem vou perder meu tempo lendo o restante da alternativa. Vou para a letra C. A violência e os protestos no Chile continuaram por mais um novo dia, apesar de o presidente ter cancelado o aumento da taxa do metrô, que vem provocado a demonstrações de violência. Essa aqui não tem nenhum erro de gramática e faz sentido. Então, essa aqui é a resposta correta, tá? E quando eu acho a resposta correta, nem quando eu tô fazendo aqui no vídeo para vocês, eu vou atrás de tentar ler qualquer outra alternativa que desmonte a minha resposta. Aí eu pego e vou otimizar meu tempo indo para a próxima questão. Próxima questão. Ai, eu apaguei a 22, né, gente? Já tá vendo como eu tenho dificuldade? Aí, ó. Paguei a 22. Então, vamos lá. A 22, o comando diz o seguinte: de acordo com o texto, uma das maiores razões que causaram os protestos no Chile foi a taxa
A subway fare increasing, o aumento da taxa do metrô imposta pelo presidente do país? Sim, é o que está falando lá no começo, né? Então, aqui, ó, já nem vou mais para essa parte, ó. Tá tudo lá no primeiro parágrafo. Basta pegar o primeiro parágrafo aqui e reler novamente, você vai ver, ó. Protest and violence spilled over into a new day and regret the Sunday night despite the president canceling the subway rate, o aumento na taxa, a qual acabou provocando demonstrações de violência. 23. The sentence, de novo, vai tirar um pedaço do texto. Olha aqui, todo o pedaço do texto que ele vai tirar. Olha aqui. Todo esse pedaço do texto é o que ele vai tirar. É tudo isso que tem que ler. Para ficar o comando desse tamanho, para te perguntar o seguinte: se essa frase pode ser substituída sem trocar o sentido por, ou seja, mais uma questão de parafrasear. Ou seja, ele quer saber como que você reescreveria esse contexto usando outras palavras sem modificar o sentido. E aí a gente precisa só ler aqui, não precisa nem voltar nesse texto todo desse tamanho aí, gente. Olha o tanto de tempo que já economizou, tá? Então, vamos lá. Longas filas se formaram nos postos de gasolina porque as pessoas tentaram abastecer para para a semana que estava iniciando com o sistema de transporte público interrompido pelas protestos, pelas destruições do protesto, né? Então, longas linhas se formaram, em outras palavras, nos postos de gasolina, porque as pessoas queriam abastecer para a semana que estava começando, uma vez que não iriam poder utilizar o sistema de serviço público que foi interrompido devido às destruições causadas pelo protesto. Então, aí eu vou pegar e vou ler A, B, C ou D. Então, aqui, people crowded, as pessoas tumultuaram as estações para tentar abastecer? Não, né, gente? Elas não tumultuaram. Elas formaram o quê? Formaram longas filas. Então, a A não é. As estações ficaram tumultuadas com as pessoas tentando abastecer para a semana de trabalho, porque o sistema de transporte foi parado pelos protestantes, pelas pessoas que estavam protestando. Também não, ele não foi parado, ele foi destruído. Então, não está certo. As pessoas tentaram abastecer para o trabalho, formando longas linhas. Tá bem esquisito aqui. Long lines formed at gas. Então, aqui já tá off. Deveria ser forming long lines. Então, aqui, ó, já não dá. Tá? E depois, a última. Devido ao sistema público de transporte que foi danificado pelos protestos, né, devastantes, as pessoas tentaram abastecer para a semana de trabalho, então longas filas foram formadas nos postos de gasolina. Resposta letra D. E para encerrar essa pagininha, deixar só as próximas questões, aqui tem uma piadinha, né? Meu marido e eu não conseguimos decidir qual jaqueta comprar para a nossa neta. Feminino, neta. Então, nós pedimos ajuda ao vendedor. Aí a mulher fala: se você fosse comprar essa jaqueta para a sua namorada, eu disse, né? A mulher falando, qual delas você escolheria? Aí o vendedor responde: a prova de bala, a bulletproof one, ou seja, a jaqueta à prova de bala. Ele disse, porque eu sou casado. Ok? Aí a pergunta da 24 é o seguinte: pode ser inferido do texto que o vendedor vive uma relação muito controlada com a sua esposa? Não se pode, não está dizendo isso na piada. A esposa do vendedor tinha prometido que ela poderia matar
a namorada dele se ele tivesse dado para ela uma jaqueta? Também não é isso que foi colocado ali, né, gente? Vamos riscar isso daqui. O jovem vendedor, perdão, a esposa, ó, o possessive, a esposa do jovem vendedor, olha aí os adjetivos antes, poderia provavelmente atirar na namorada dele se ele tivesse uma. Sim, é isso que ele tá dando a entender, né? Se ele tivesse uma namorada, ele ia comprar uma jaqueta à prova de balas, porque ele é casado, ok? Bem tranquilo aí essa questão. Mais questões de interpretação, né, gente? Então, chegamos à última parte, que é uma tirinha, né, da Mafalda. A Mafalda tá com o coleguinha dela, não sei qual é o nome, e eles estão conversando e ele pergunta, por que a sua mãe usa óculos? E a Mafalda diz, o oftalmologista mandou, né, ele prescreveu óculos para ela. Aí ele pergunta, por quê? Ah, só assim ela pode ver melhor. Aí ele, ver? O que melhor? Daí ela pergunta, como assim, né? O que você quer dizer? Tudo, ver tudo melhor, ela fala. Ah, então a sua mãe era uma pessoa pessimista? Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão já é uma questão de gramática, de pegar a canetinha, né? Aonde ele quer saber. O modal verb could pode ser substituído observando a sentença precedente, a sentença que vem antes. Qual é a que vem antes? The optician ordered them. Sem mudar o sentido da frase por. Então, eu já não posso usar can, porque se eu vou ter que observar que está no passado, eu quero continuar a ideia de passado, não é o can. O might eu não posso porque ele não tem nada a ver, são verbos modais separados. O ought to também não. Então sobrou was able to, que é uma das variações, porque daí aqui tá no passado, que vai ficar igualzinho aqui, que está no passado. Ok, gente? 26 é uma questão de interpretação. Pode ser inferido do texto lido que a Mafalda não compreendeu o que o garoto perguntou? Não, ela compreendeu. Ela falou, como assim? Como assim tudo? Né? Ver tudo, enxergar tudo. Então, não é essa a alternativa. O garoto, né? Eu falo garotinho, mas é o garoto confundiu o sentido literal de see well. Sim, ele confundiu, né, gente? Essa aqui é a resposta correta. O garoto pensa que a mãe da Mafalda é pessimista por usar óculos? Não. Ela era pessimista sem usar os óculos na interpretação dele. Usando os óculos, ela é otimista. E a mãe da Mafalda usa óculos porque ela é pessimista? Também não tem nada a ver. Devia nem ter lido, né, gente? Achou a resposta, já vai para a próxima questão, tá? E encerrando, na 27, a frase que melhor apresenta, que melhor mostra como o segundo comic strip, a segunda tirinha, pode ser corretamente colocada no discurso indireto. Então, é a segunda tirinha, né? How the second comic strip, como a segunda, né? Então, seria assim, so she could see well. Aí vamos ver lá embaixo, se é isso mesmo que eu vi direitinho. Ah, sim, para resumir, né, gente? Então, olha só, eu vou reportar o que está lá no segundo comic, mas ele tem que estar de acordo com o discurso indireto correta, ou seja, eu quero questão de gramática. Se eu tenho aqui o verbo no passado, no próximo eu vou ter que ter também um verbo no passado. Opa, até aqui está exatamente correto no reported speech. Mas aqui eu não vou ter past perfect, eu vou ter present perfect. Então isso aqui tornou essa alternativa falsa. Como eu estou reported speech, eu não uso past perfect nessa primeira pessoa. Então, aqui já está errado, ó. The boy had asked. Não, the boy asked. O garoto perguntou. É sempre passado simples. Aqui, ó, passado simples e passado simples.
Sobrou essas duas alternativas. O garoto perguntou para a menina se a mãe dela usava. Se ele perguntou e é reported speech, aqui teria que vir no passado. Então, essa aqui tá errada, nem vou continuar. E aqui a resposta correta. Vamos conferir? O garoto perguntou a garota por que a mãe dela usava óculos. Então, ela respondeu a ele porque o oftalmologista tinha prescrito, né? Tinha mandado. Resposta correta, letra B. Aqui não dá pra gente entrar e comentar sobre as regras de reported speech, mas o que essa questão diz para você? Que há a probabilidade de você ter mais uma questão deste gênero dentro de uma prova elaborada pela ITAME. Ok, pessoal? Bem, pessoal, essas são as informações preliminares que eu tenho sobre questões de conhecimentos específicos da banca da ITAME. Agora, conta para mim o que é que você achou dessas questões. Deixa aqui nos comentários quais foram as suas primeiras impressões. Eu espero que as informações contidas nesse vídeo tenham te ajudado a agregar valor aos seus estudos e ao seu planejamento para conseguir aquela vaga de concurso público que você tanto deseja. E eu espero também que aquele like que você deixou aqui no vídeo volte para você em dobro, em forma de conhecimento, que te leve a gabaritar todas as questões do concurso público, não somente da parte específica, mas todas daquele concurso público que você tanto deseja. Eu espero você, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau!